retomar frases de agradecimento e de satisfação em poder ter vivenciado, né, todo esse percurso. Nós temos aqui pessoas muito engajadas, né, e não estamos falando apenas das pessoas da secretaria e das pessoas com as quais a gente fez parceria. Eu acho que a temática conseguiu mobilizar mais do que ações didáticas, né? Mais do que ações pedagógicas, elas foram além. A temática mobilizou pessoas, e isso, assim, para nós foi de extrema relevância. Então, eu quero agradecer aqui a cada professor. Quero agradecer, sim, a Carol, que esteve à frente dos projetos, e essa parceria é incrível, Gisele. Ganhe mais PROAC, traga mais coisas lindas para nós, que a gente está aqui de coração aberto para concretizar mais sonhos, para ter mais produções bacanas. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar, e estender aí os cumprimentos. Eu tenho aqui a participação, né, da Fabrícia, que representa aí a equipe gestora da unidade escolar, e da Márcia, porque, como eu disse no dia, né, cada ação importa. Outro dia estava lendo, uma pessoa me direcionou uma leitura falando dessa questão da liderança, né, que ela é quase invisível, ela parece que não é que a gente está ali, mas quando a gente não aparece é porque o bastidor foi bem feito, é porque tudo que a gente conseguiu dar de base de sustentação para as estrelas brilharem, as estrelas que tinham que brilhar e que brilharam nesse dia foram os professores e foram os estudantes. Então, é só isso, é só agradecimento. Bom, eu queria dizer que o livro acabou, o título do livro e o que aconteceu foi o que casou mesmo, né? A cidade da gente. Eu acho que todo mundo se sentiu um pouco pertencente nesse processo, né? Alunos, professores, os colaboradores, a população em geral. Trago a fala aqui do secretário de Cultura na Conferência de Educação, ele esteve presente aqui novamente quarta-feira, e quando me encontrou ele disse que considera esse livro uma obra de arte. Então, essa obra de arte foi produzida a muitas mãos, né? Todas essas que estão aqui e todas as outras, principalmente as pequenininhas, né? A das crianças que estavam nas escolas aí, orientadas por vocês. Isso me deixa cheia de orgulho de poder ter participado desse projeto. E a ideia é que hoje a gente possa pensar aqui, né, Gisele e Cris, como que a gente vai utilizar essa obra de arte que a gente produziu daqui para frente. Que ideias que a gente tem para a gente utilizar esse material de uma forma que potencialize ainda mais esse trabalho que a gente fez, agora pulverizado em todas as escolas do município. Maravilha, acho que é isso. Obrigada, Carol, obrigada, Cris, por introduzirem já. Acho que o objetivo de hoje é exatamente a gente ter um panorama, né, do livro e ideias que a gente possa trazer para como trabalhar isso em sala de aula, já que o livro volta, como é que incorpora essa obra de arte no plano pedagógico, né, do município e de cada escola. E eu vou aqui, assim, nos primeiros 15 minutos, gente, 10, 12 minutos, eu vou só trazer essa linha, e aí acho que é uma conversa, estamos aqui em 8, né, que vocês tragam, porque quem conhece, quem trabalhou o livro, que pode também trazer essas ideias para as outras escolas da rede que estão envolvidas, porque toda a rede municipal vai receber o livro, e isso é muito poderoso, né, para poder trabalhar a partir do livro, também as habilidades dos componentes curriculares, para além do projeto, como é que eu incorporo e me aproveito dessa potência que é aprender a partir da cultura local, do meu território, que a gente viu como isso faz florescer. Então, o convite é esse, é uma conversa. Eu vou trazer só aqui uns 10 minutinhos de fio condutor e a gente vai, por favor, vão levantando, vão abrindo o microfone e a gente vai compartilhando. Essa conversa está sendo gravada, para que depois seja compartilhada com os outros professores da rede que receberão, outras escolas que receberão o livro, que não participaram, né? Eu vou compartilhar aqui, vocês, por favor, me digam se estão enxergando.
Só um minuto. Sim, já está aparecendo. Tá. Agora eu preciso ir aqui. Agora eu continuo vendo vocês. Então, o objetivo é esse de hoje, né, um panorama, mas antes eu acho que eu queria, embora o André não esteja aqui, mas só um pouquinho dessa beleza, de como isso extrapolou, transbordou aí no lançamento, em canções, em obras, quando a gente investiga o território, a cultura caiçara, né? Opa! Vou lembrar um pouquinho. E a beleza desse lugar que eu quero estar, Suarão, lindo de morrer, não é, gente? Maravilhoso, que são os nossos coautores, e aqui não poderia deixar de começar desse lugar, Suarão, aqui, ó, a beleza, o que significa se apropriar da própria história. Eu acho que essa imagem é muito simbólica e é o convite para que gerações de estudantes possam se apropriar da sua própria história. Então, trazer aqui o nome de todas as escolas que são coautoras desse livro, né? A Dalva Dati Ruivo, a Maria Aparecida Soares Amêndola, a Maria Cristina Macedo Gomes, a Maria Graciete Dias, Maria da Penha Correia Santos, Maria Patrocina Condota, Noêmia Salles Padovan, Silvia Regina Chiaron Marasca e a Walter Arduini, 10 escolas, cada uma responsável por um dos capítulos, que foram 10 capítulos nesse livro. Então, assim, uma salva de palmas para vocês, para todas essas mãozinhas, mentes e corações que estão aqui representadas, e a potência desse livro. E eu trago aqui, né, eu me dedico também a estudar os valores morais, né, educação moral de convivência. Acho que o livro, como a Cris falou, ele traz a educação para a humanidade, muito além da leitura e escrita, que é onde a editora se encontra com a educação, traz essa questão de pertencimento. São outros valores de respeito, de dignidade, de aprender a conviver com o território, com a sabedoria do território, e também com o ambiente. Então, essa frase eu acho maravilhosa, que é fundamental que a escola desperte nos alunos o respeito a si mesmo e aos demais, assim como o respeito ao meio ambiente, contribuindo para que estes descubram o valor da convivência e a aceitação das diversidades. Então, isso está na base, né, de todo o trabalho, e ele acaba aparecendo nesse resgate da autoestima tão poderoso. Aqui é um panorama do livro, cada um de vocês, agora vocês já estão com o livro, espero que vocês tenham lido, né? Mas vocês têm 10 capítulos, cada um se dedicou a um, mas a gente tem aqui um panorama geral. Eles também podem cada escola possa desbravar todos esses outros capítulos junto com as outras, as sabedorias das outras crianças. E que as escolas que estão recebendo possam também se dedicar a desbravar cada capítulo, cada história, cada segredo,
cada griot que existe nesse território tão rico que é o Itanhaém. Aqui são os capítulos, né? Centro Histórico, uma cidade encravada na Mata Atlântica, Encontro das Águas, do Mangue a Jararaquilhoa, Rio Piaçaguera e Papagaio de Cara Roxa, Cultura Caiçara, Estação Ferroviária, Bairro Belas Artes, Boca da Barra e a natureza como área de lazer. Como que esses temas se alinham ao currículo, que, aliás, o currículo de Itanhaém, eu fui olhar lá no Educaita, baixei um pouquinho, que maravilha, ele por si só já traz, aliás, foi, acho que por conta do currículo, né, que vocês também abraçaram o projeto, e aí ganhou potência, não ao contrário, né, por vocês já valorizarem e terem muito bem estabelecido um currículo de educação patrimonial e ambiental, e isso está traduzido no currículo de vocês. Eu fiquei encantada, não consegui ler, né, tudo, mas um pouquinho que eu li mostra esse cuidado, e por isso foi terra fértil, terreno fértil, para que todo o projeto pudesse florescer nas obras maravilhosas que vieram e agora compõem esse livro. Rapidamente aqui, queria perguntar para vocês se vocês conhecem essa imagem. Alguém já viu? Conhece? Não. Esse é um ideograma, né, africano dos povos de língua acã, né, que quer dizer o sankofa, que é valorizar, né, eles trazem esse pássaro olhando para trás, você vê, mas os pezinhos para frente, né, então é como valorizar as suas raízes, voltar e pegar no passado, entender as suas origens para conseguir firme, né, seguir em frente, muito bem aterrado e apropriado das suas histórias, das suas raízes, como resistência, mas também poder transformar. São as memórias para a gente poder conseguir construir um futuro melhor, que tem a ver com cidadania, né? Educação para a cidadania também. E o ovo quer dizer essa fertilidade, né? Que é quando você busca as suas origens e valoriza as suas origens. Acho que isso está muito alinhado com o trabalho que vocês fizeram. E é isso. Além disso, também está ancorado aí na BNCC, então, com todas essas grandes, né, nas grandes competências, nas competências gerais, principalmente quando a gente olha aí para a primeira, que é do conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, então, a partir do território, a partir do que eles já conhecem, das suas vivências, como que eu integro isso? Porque fica muito mais significativo o aprendizado. E também está alinhado ao currículo municipal. Eu trouxe só esse pedacinho aqui que eu achei tão bacana, né? O campo de vida cotidiana, o campo de vida pública. Como é que ele se atravessa, é atravessado por isso? Isso está aí no currículo de vocês e precisa ser abraçado para ganhar essa potência. Né? Quando você fala o uso do registro formal e informal e as formas de polidez no atendimento ao cliente dos comércios locais, como é que a gente pode trabalhar isso? A caixa de pescado também está incluída aqui. E agora é a gente olhar para esse... Se eu já tenho tudo isso de potência, de aprendizagem significativa, como é que a gente agora senta e olha as relações que eu posso fazer do livro, com todos os capítulos, também com o currículo, né, para poder abraçar essa aprendizagem significativa e navegar nisso. Então, eu vou falar de um panorama geral, de um macro, e queria que vocês trouxessem aí as ideias do que vocês já têm, e depois, olhando para os componentes curriculares, que vocês tragam também, a partir da vivência de vocês, como é que vocês aproximaram
do currículo que vocês receberam, e quais são as ideias que surgem, assim como a Lisandra comentou ontem, quando a gente olha de uma forma macro, né, assim, de uma forma transdisciplinar, muitos projetos possíveis. Quando a gente olha, falando de linguagens, da língua portuguesa em geral, o livro, por si só, ele é muito rico em gêneros, ele tem conto, crônica, canção, relato, tem lendas, também tem Você Sabia, Adivinhas, então tem muitos poemas, então por si só trabalhar toda essa riqueza de gêneros e linguagens, isso já pode fazer em leituras, releituras, dramatizações, incorporar isso no dia a dia, mas para além disso, temos quando a gente pensa em fazer, que nem acho que foi a Agnes, né, do Marasca, que fez o folder turístico. Então, olhar agora para esse circuito, olhar para o livro como se fosse um grande circuito turístico. Se os estudantes pudessem guiar, né, as pessoas, os turistas, a comunidade, a conhecer a própria cidade, a partir dos capítulos do livro, o que elas falariam? Será que a gente pode visitar, fazer uma saída a campo, onde eles possam fazer esse circuito, e a partir do olhar que eles têm no livro, depois enriquecer com o próprio olhar, que outros pontos eles trariam, né? O que falta aqui, quais são, depois avançar um pouquinho, pensando nessa circuito da cultura caiçara, ou aprendizagem por problemas, quais são as questões de preservação que são necessárias, fazer um jornal onde eles possam trazer relatos sobre o que aqui precisa ser preservado, ou cada um escolhe qual é o tema que mais lhe chamou e identificam os desafios da preservação daquele patrimônio e trazem soluções, fazem uma imprensa jovem. No currículo municipal de São Paulo existe um programa de imprensa jovem que também pode ser emprestado, né? Fazer um plano juvenil de conservação da cultura caiçara, por que não? E aí uma série, fazer jogos, eu posso fazer os jogos, quando a gente tem a caixa de pesca, você já tem tantos outros projetos que podem ser trabalhados em conjunto, a caixa de pescados, que é esse olhar com a fotografia também, a partir das fotografias tiradas pelos próprios alunos, criar um jogo, né, de Você Sabia, de memórias, para conseguir identificar quais são esses locais, contar para a comunidade que locais são esses, quais são os seus desafios, ou trazer não um bulário, fazer como é que se fala, um jogo com as espécies da Mata Atlântica, né, as espécies locais, em que eles possam trazer até a fala dessas espécies, que contando sobre elas, fazer um vlog, um podcast, ou seja, tem infinitas possibilidades. Alguma coisa que vocês tragam aqui, olhando para o macro, que desperte em vocês, que vocês queiram trazer? Alguma ideia? Todo mundo tímido? Na verdade, eu e a Bernadette aqui, enquanto você falava, a gente inclusive ia já imaginando as coisas, né? E comentávamos que só o livro já daria para trabalhar todo o conteúdo, né? A gente não precisaria de outros livros. Só ele já daria para trabalhar todos os conteúdos, fazendo essa interdisciplinaridade. E a gente já estava aqui, né? Floreando, assim, o que fazer, né? Então, essa é a... Fala um pouquinho, né, Débora? Se eu começar a falar, eu não falo mais. A gente estava comentando também sobre o nosso projeto Cultura Caiçara, né? E a gente agora, nós temos uma base para desenvolver o projeto, né? Que eu acho assim, nossa, gente, foi riquíssimo, riquíssimo, maravilhoso, as crianças amaram,
sabe, conhecer, saírem Acho a que dava para ver campo. no rostinho delas lá no auditório como elas estavam felizes, né? E reencontrar vocês também para elas foi uma felicidade imensa. E é um material, nossa, muito bom para trabalhar a questão da cultura caiçara. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, é isso. Acho que vai, né? Uma ideia vai puxar. Acho que a Fabrícia também quer falar. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia. Nós aqui já trabalhamos, né? Como as meninas acabaram de relatar, a cultura caiçara. Mas, assim, desse ano, nós trabalhamos a cultura caiçara aqui, como a gente está na região central, os alunos acabaram fazendo maquetes maravilhosas, mas trabalhou muito a área central. E a partir do livro, eu acredito que assim, seria muito interessante a gente fazer, sim, a pesquisa de campo, né? Como a pesquisa de campo já está feita, né? Mas a gente ir mesmo, conhecer outros bairros, levar as nossas crianças para conhecer, de repente, o Belas Artes, Suarão. Então, assim, seria muito legal que a gente fizesse essa imersão mesmo nos bairros, né, da nossa cidade. E temos crianças aqui de toda a região, né, de toda a cidade. Então, a própria criança contaria a história para os amigos. Então, acho que seria muito interessante, muito legal a gente estar trazendo isso para 2026, a gente entrar aí realmente trabalhando e conhecendo a nossa cidade, né, a nossa cultura, a nossa história. Acho muito bacana. Obrigada. É isso, gente. Obrigada, viu? A gente está aqui encantado com o livro. Já ouvi o livro também, já coloquei lá no QR Code. Dá para a gente ouvir a história mesmo, contada, a história contada, né? Então, já levei para casa, a minha filha já também se apaixonou, então a família inteira está apaixonada. Obrigadão. Posso falar? Você está aí, André? Lógico. Tô aqui. Não, eu acho assim, poxa, o livro foi maravilhoso o trabalho e é legal também a gente compartilhar os trabalhos, né? Os nossos trabalhos, a gente olhar o trabalho de cada um, né? E ver o quão lindo foram todos os trabalhos. Eu acho que também quando a gente abre o livro, é um momento de compartilhar o que a gente fez, né? É um momento da gente se conectar como professor, como diretor, como escola. Então, eu acho que isso é tão legal, foram tantas coisas legais. E eu acho também que é mais ou menos isso, né? Quando a gente fala de cultura caiçara, a gente tem um território macro, né? Uma cultura caiçara que se expande dentro de um território muito grande, desde o Rio de Janeiro até Paranaguá, né? Então, é um conjunto de saberes, de crenças, de lendas, que a gente compartilha, que tem em comum. Mas dentro do nosso micro território, né, da nossa cidade e de nossos bairros, como que a cultura caiçara se manifesta? Né? Então isso é legal, a gente olhar para a gente também, olhar para a gente como um território e também olhar para a gente como um micro território, um bairro, né, que tem a sua identidade, que tem as suas histórias e que também se relaciona com a cultura caiçara de uma maneira mais específica, sabe? Então é muito legal isso, porque a gente vai aprendendo o nosso lugar dentro de uma cultura mais ampla, mas o nosso lugar também dentro de uma cultura mais específica da nossa cidade, dos nossos bairros. E o livro, ele ilustra tudo isso, né? E, claro, eu acho que dá para a gente trabalhar com todos os componentes curriculares, né? A gente estava brincando lá com o professor de matemática, que foi o André, que tocou comigo lá no palco, né? Que tocou eu, o André e a Letícia, né? Ele é professor de matemática, eu estava brincando com ele, vai ter uma reunião, ele falou, posso participar, né? Ele está na aula agora. Eu falei, claro que pode, você está dentro do projeto. E a gente estava já pensando num projeto relacionando português e matemática, sabe? Então, assim, dá para fazer muita coisa, assim. Eu acho que esse livro, ele é o ponto de partida para a gente fazer muita coisa. André, só para te falar que você chegou atrasado, mas a gente abriu aqui com vocês cantando, tá? Então, não, quando eu cheguei, estava tocando a música, eu falei, nossa, cheguei e estava tocando a música. Muito bonitinho. Posso pegar a palavra? Artística, lógico. Cris, eu acho que só a Andréia já tinha levantado a mão um pouquinho antes, aí a gente
Segue, pode ser? É um recadinho só para o André, porque já tem gente da área da cultura que quer ele. Já me mandaram assim mensagens. Olha, eu quero fazer uma parceria, porque eu sou do Suarão, vai ter um evento lá na Casa Nananá, logo, logo chega para você, amigo. Ah, que legal, Cris, que legal, muito legal, nossa. Não, e pode ir contar sobre o livro, né? Vai dar conta Sim, sobre o livro, né, Cris? claro, claro. Muito bom. Sobre a história, maravilhoso, ecoando. Andréia e acho que a Tati, né? Então, você começou falando da questão dos projetos, dos gêneros, né? E do quanto o livro é rico em relação a todo o trabalho que foi feito. Quando a gente pensa essa questão de projetos, todo ano a gente trabalha essa questão de Itanhaém, né? Quando chega perto do aniversário da cidade, tudo. Mas nem todas as escolas ou todos os professores trabalham enquanto projeto, né? Muitos fazem só uma sequência de atividades, né? Eu acho que se fechasse essa condição, assim, de ser projeto mesmo nas escolas, como é o projeto de leitura, que toda escola precisa ter, eu acho que fechar, sabe, assim, já vim com uma orientação inicial, né, do início do ano, de que todas as escolas têm que ter um projeto institucional, que naquele início de ano a gente sente, veja o material, conheça o material, que os professores querem ver, querem conhecer, mas, assim, querem folhear mesmo, olhar, ver tudo que tem lá, e pensar, né, qual o projeto que cada escola, como instituição, pode organizar dentro do seu território, mas também expandindo, né, conhecendo os outros temas também. Mas se a gente pensa enquanto projeto, ele tem produto final, né? Se a gente pensa só como sequência de atividade, você pode só fazer uma sequência, algumas atividades, né, uma aqui, outra colar, mas enquanto projeto, ele finaliza com um produto final, né? E aí já estava até costurando isso já agora, pensando ali com a assessora, né, com a diretora, a gente pensando o quanto isso pode ser rico para cada unidade, né? Cada unidade com a sua história, com o seu território, mas pensando ali, né, cada série, cada segmento, cada professor, pensando como trabalharia esse projeto, que viraria, assim, também, enquanto projeto de leitura, também um projeto, poderia se batizar com um nome, ou cada escola batiza com um nome, mas, assim, que realmente virasse um projeto para o trabalho sobre Itanhaém, como é feito com o projeto de leitura que todas as escolas têm, né, enquanto fazendo parte do PPP da escola. Aí não sei o que vocês acham, porque quando fica solto, cada pessoa trabalha de um jeito, né, enquanto ele vem como um projeto, é diferente, o olhar tem que ser mais apurado, né, e aí o trabalho tem que ser mais refinado, as discussões entre os pares, entre os segmentos, tem que ser mais elaborada, né, e dividir aí todo o trabalho que é tão rico, né, quanta coisa pode ser feita em todos os segmentos. Maravilha, querida. Olha, você já suscitou a Tati e a Cris querem falar, e depois eu também quero falar. Tati e Cris. Olá, bom dia, gente. Quem eu não falei bom dia ainda, eu queria falar rapidamente, né? Porque eu fiquei muito honrada de participar desse projeto. No começo, eu vou dizer que eu fiquei com medo, porque estava muito corrido, né? Foi um ano com muita coisa, meu Deus do céu, né? Mas, graças a Deus, a gente deu conta. E seria redundante falar sobre tudo que o pessoal já disse, né? O projeto teve várias coisas legais. Eu espero também que esse livro fique, que os colegas de outras matérias também possam usar. Os colegas de português, eu fico imaginando assim, aí eu já vou viajando, né? Daqui a 20 anos, quando eu já estiver aposentada, os meus colegas de português poderão usar esse livro, não é? E esses alunos, daqui a 20 anos, vão ver esse livro com o nome deles, com a produção deles, e vão lembrar daquela professora que esteve lá com eles, que já vai estar aposentada, fazendo exercício na praia, se Deus quiser. Não é verdade? Porque eu preciso fazer exercício para ter uma velhice bacana. Mas, enfim, eu queria falar de tudo isso, foi maravilhoso, não é? Eu espero que os colegas possam usar também, que venham surgir projetos. Eu acho que faz parte da biblioteca da escola isso, né? O livro é... E eu, como pessoa que não sou de Itanhaém, sou de Santos, moro em Praia Grande, mas Itanhaém é minha cidade do coração, né? Já estou aqui há 14 anos trabalhando e convivo mais aqui. O que eu queria
que no dia da Paty, sumiu um pouquinho. Sumiu um pouquinho. Se puder só finalizar, ficou ruim, que você travou. Posso falar agora? Sim, você falou muito lindo, aí deu uma travadinha. Então, eu só queria destacar duas coisas, assim, que eu acho que foram muito positivas nesse projeto. Aliás, várias coisas foram positivas, mas essas duas me pegaram de verdade, porque o protagonismo do aluno, né? O nosso aluno foi protagonista, e isso para eles é muito importante para a autoestima dessas crianças, né? A gente tem crianças, eu que trabalho numa escola de periferia, meus colegas aí que já me conhecem há um tempo, a gente sabe como é difícil para eles acreditarem que eles são capazes, às vezes. E isso, eles se viram ali naquela página do livro, eles se sentiram orgulhosos de serem quem eles são e serem daqui de Itanhaém. Então, é muito legal ter feito parte disso. Eu gostaria de agradecer vocês por terem confiado no meu trabalho mais uma vez. Muito obrigada. E meu beijo, meu abraço para todo mundo. Estamos daqui a pouco encerrando o ano. Foi um ano difícil, mas a gente conseguiu, pessoal. Bora que vocês têm mais. Maravilhosa. Cris, acho que tem mais alguém? Não, acho que é a Cris está, né? Eu não consigo ver todo mundo aqui. Sim, Cris. A Ângela, acho que ergueu a mão, se quiser dar a palavra para ela primeiro, e aí eu falo na sequência. Tá. Ângela? Bom dia, gente. Eu também quero agradecer a todos, tá? A oportunidade de trabalhar aqui com o território já era uma vontade minha, porque moro aqui há 22 anos, né? Mas desde que eu entrei aqui, eu vejo uma comunidade que não valoriza, né? Uma comunidade que não gosta do lugar que vive. Quando eu cheguei, muitos alunos falavam que aqui não tinha futuro, que aqui não tinha nada para fazer, que aqui não tinha lazer. E, assim, esse olhar reflete também fora daqui, né? Então, valorizar o lugar que se vive é muito importante, né? Eu aprendi a amar Itanhaém, não tenho vontade de sair daqui, não, assim, tenho os meus filhos aqui. Acho que é uma cidade que precisa, sim, melhorar muitas coisas, né? Tem muitas coisas para ser melhorada, inclusive na educação, mas o livro é uma porta, né? Para a gente trabalhar várias questões, né? Principalmente porque se alguns alunos não conhecem o próprio território, que dirá a cidade como um todo. Então, eles vão ter oportunidade de sentar, de ver várias coisas que eles não conhecem, e aí sim aguçar essa curiosidade para realmente se apropriar da cidade, né? Saber a importância dela, saber por que eles, né? O que poderia ser feito para melhorar a cidade. Esse olhar crítico, né, que eu penso em trabalhar com os alunos, né? Fazer com que eles olharem que a cidade não é só belezas, né? Mas por trás disso também tem a reflexão, né, sobre o que a gente pode melhorar na cidade, né? Eu adorei as suas ideias aqui sobre o jornal. Eu gosto muito de trabalhar com os nonos anos com artigo de opinião, fazendo com que eles escrevam carta para o prefeito, contando o que acontece, o que eles não gostam na escola, o que poderia melhorar, né? Então, essa ideia da imprensa jovem eu achei maravilhosa. Trabalho sempre com paródias também, porque a paródia faz com que eles desabafem, né? Usem a crítica deles, né? Sobre as coisas da cidade. Então, acho que tem muitas possibilidades aí de trabalho com o livro, não só do nosso território, mas também abrangendo toda a cidade também. Foi um pedacinho de cada lugar aqui, ficou bem legal, ficou muito lindo. Sim, educação para a cidadania. Eles podem, né? Eu vi um projeto, Cris, eu já vou te passar, só para não perder aqui. Um outro projeto que aconteceu no interior do Rio de Janeiro, que não tem a ver com o livro, mas que era Educação para a Cidadania, onde a professora dividiu as turmas e eles criaram partidos com campanhas políticas, a partir dos desafios do território. Então, também isso pode ser. Então, olhar, né, a gente se apropriar, porque, sim, a gente é um ser político. Como é que eu posso
olhar criticamente e que mudanças eu faria, escutando as necessidades do local. Então, eles mesmos fizeram campanhas, depois teve a eleição, a própria comunidade aprendeu, então eles fizeram palestras para quem quisesse, para além quem estivesse na turma. E não quero deixar de trazer aqui, né, Ângela, uma ação que você já fez, e é um convite para que todos façam, é contar dentro da própria escola o que vocês fizeram, porque isso foi com a turma do 9º ano. Então, vocês já ecoaram dentro da própria escola o que vocês aprenderam com os estudantes como protagonistas. Acho que a primeira coisa, como a Andrea comentou lá, do plano para projeto, é que vocês sentem, olhem, se distribuam entre os professores, quem vai ficar com quantos capítulos, e pensar em possibilidades, e depois compartilhar isso com todo mundo, né? E quem está recebendo o livro, que possa também distribuir cada 2 professores, como o André comentou, de componentes curriculares diversos, que isso traz também uma potência e riqueza e criatividade. Como que esse capítulo pode se alinhar ao nosso currículo junto, né? Livro e currículo juntos, isso aí, e com a criatividade e a experiência de vocês. Cris, querida. Pessoal, eu tô tomando nota, viu? Porque, assim, ouvi-los nos dá, né, contorno, né, Carol? Acho que a gente aqui, ouvindo o que o professor sente e como ele entende como possível efetivar, né, o uso desse livro, porque acho que é sobre isso, né? A gente, assim, teve a oportunidade de ter esse material construído por Itanhaém, em parceria, né, com a Marta Góes e com a editora, e agora a gente tem que desdobrar ele, fazer com que ele, de fato, chegue às pessoas. Então, eu vou compartilhar, num primeiro momento, alguns itens aqui que eu marquei, que me surgiram como ideia. A ideia do projeto institucional, né, que a Andrea traz, eu tinha, assim, feito uma flechinha Cultura Caiçara. Por quê? Lá bem atrás, a Tati Gil, a Ângela, que são da André, né, a Andréia também, acho que já tem bastante gente da antiga, eu falo só quem é da antiga, mas acho que está todo mundo da antiga já, já estamos com uma carreira e um percurso construído, mas eu acho que vocês vão se lembrar de algo. Lembra quando a gente começou com a Olimpíada de Língua Portuguesa, onde os escrever sobre a nossa cidade? E lá naquela época, muita gente que era de fora, que tinha chegado em concurso aqui em Itanhaém, ficava assim, nossa senhora, mas o que eu vou escrever, né? Eu não tenho repertório suficiente. E ali foram emergindo algumas publicações, um livro que se chama Cultura Caiçara, um livro Entre Cantos e Encantos, que é da Nana, que esteve conosco nesse projeto. Então, eu fico pensando assim, agora a gente tem um daqui. Por quê? Porque para algumas pessoas, né, a Tati trouxe isso, olha, eu sou de Santos, moro na Praia Grande, aqui na Baixada isso é muito comum, né, essa transitoriedade entre os territórios, né, e a gente tem um material em mãos, então isso subsidia a prática, isso ajuda, isso contribui na rotina do professor, poder fazer uma leitura coletiva, enfim. Então, essa ideia do projeto institucional, ela a mim, é Acho que a Cris travou, né? Foi só para mim ou geral? Sim. Não, caiu, né? Travou, sim, verdade. Acho que caiu a conexão dela. Isso. Tati. Voltei. Voltou. Perdi e voltei. Isso, essa ideia da base para construir. E aí eu fiquei pensando, né? A gente tem educação infantil também, como pus aqui como uma possibilidade a construção de mapas afetivos. Então, vamos olhar esse livro, da onde eu conheço, onde eu já fui, a construção de desenhos. Acho que essa ideia dos mapas afetivos. Fiquei pensando num negócio que pode ser muito bacana, e talvez o que tenha suscitado isso em mim tenha sido um diálogo com o Meneghelli, né, que foi o parceiro do André, que é do COFI. Pensei em retratos de Itanhaém. Se pudesse tentar coletar, porque não que a gente vá pegar a foto da pessoa,
sabe, assim, deve ter muita gente que tem imagens interessantes da cidade, eu não estou falando só da década de 70, né, mas talvez da década de 90, que hoje já é, né, algo do passado para os jovens. Então, a gente pensar em construir alguma exposição dessa natureza e coletar dos alunos, ver o que vem deles. Fazer uma gincana, Cris, né? Uma gincana, buscando, o desafio é buscar essas imagens, descobrir, tem uma frase que eu aprendi, gente, uma expressão que é, como um livro que eu estava lendo, que é poesia fóssil. Olha que lindo, né? Então, como grandes arqueólogos aí do território, não é legal? Eu fiquei pensando nisso, nessa coisa das imagens, eu pensei nesses mapas afetivos, porque eu penso assim, da gente extrapolar, ou expor numa pinacoteca, ocupar esses espaços de cultura que, como a Carol trouxe, né, o secretário de Cultura está muito aberto para nos receber. Então, assim, ficar exposto lá no centro para outras pessoas, enfim, fiquei pensando aqui. Uma coisa interessante que talvez seja possível, a gente trabalha com gêneros, né, dentro do nosso currículo. Então, tentar fazer ali no início do ano uma indicação desses gêneros, olha, vocês vão trabalhar com relato? Então, relato tem nesse livro. E aí, talvez até entender, porque a Carol também entrou com outros livros para as escolas, isso aqui ficou barulhento na minha cabeça. E é lógico que, assim, gente, um HC em rede, né? Esse HC em rede, professores que participaram do projeto, a gente precisa de vocês e eventualmente de um aluno, porque nós podemos experimentar isso tudo como processo e como desfecho ali dentro do teatro, mas pessoas das escolas ainda não sentiram esse impacto, então esse HC em rede aí eu acho que tem que ser com vocês, sabe, como protagonistas. E aí a gente desenhar junto mais para frente. Então, eram essas as contribuições que eu queria trazer. Interessante, né, o que a Tati Gil trouxe, essa questão da emoção. Tati, eu sou emotiva, eu sou alguém que tem isso como característica, para o meu bem e para o meu mal, mas eu compartilho com você. Para mim, assim, quando fechou ali, foi um momento muita emoção. Na verdade, eu fui vivendo pequenos momentos, porque às vezes os áudios que a Carol mandava, das vivências que vocês tinham, eram coisas assim, que alegravam e, sabe, então é isso, né? Tem coisas acontecendo, tem coisas dando certo, e isso para mim foi muito positivo. É isso que eu queria trazer. A Ângela, acho que pediu a palavra. Vou falar rapidinho só, gente. Eu esqueci de agradecer a Carol imensamente, porque, assim, bom, eu já amo a Carol há muito tempo, né, Carol? Mas eu quero te agradecer demais, porque a orientação que você me deu, assim, sabe, foi uma luz na minha vida, né? Com pouco tempo que a gente tinha para desenvolver tanta coisa. Mas uma coisa que eu quero deixar registrado aqui é como foi importante essas vivências, esses passeios, essas saídas dos alunos para explorar o lugar, o território deles, como isso ampliou, assim, o conhecimento, a imaginação, isso foi muito importante, gente. Se a secretaria continuar com esse esforço de levar um pouquinho os alunos, sair um pouquinho do ambiente escolar, isso é tão importante, isso é tão rico para eles, faz com que eles enxerguem as coisas um pouquinho diferente, né? Então, é isso que eu queria registrar. Quantos registros e emoção. Eu só vejo coisa boa, Cris, na emoção, porque a educação, ela é um ato, né, de amor também, né? É na relação que se aprende, todo mundo aprende junto. E sim, acho que é o que a Ângela trouxe, e acredito que Itanhaém já tem isso no currículo, é a cidade educadora, que é para além dos muros da escola, que você está imerso na experiência, não aprender só na sala de aula, nem que seja ali na horta, né? Ou eu olhar, vou para casa e faço essas relações, essa gincana de buscar as imagens, as fotos, nem sempre a gente vai poder fazer, visitar tudo, mas o que é possível de uma forma criativa. Ou eu posso trazer o Mauricinho, né? Ou trazer a Nana. Se a gente não vai até o espaço pode vir até a gente. Carol, diga aí para depois eu ir
encaminhando para o encerramento. A Carol levantou a mão. Eu deixei para falar por último, porque eu estava aqui me emocionando do outro lado também, tá? É muito legal e eu não tinha dúvida de que isso ia acontecer. Vocês trazem propostas diversificadas. Muitas delas eu estava aqui já pensando, Andréia, você não sabe o quanto eu estava vibrando aqui com você colocando isso de uma forma institucional. É mais uma pessoa que está lá no chão da escola, que acredita junto comigo que isso é possível, né? E que isso é bacana. A contribuição de cada um de vocês aqui, com ideias de vários aspectos, até de ir lá fazer a carta para o prefeito, né, Ângela? Que a gente sabe das dificuldades que a gente tem, poder levá-los para conhecer os territórios da cidade foi muito gostoso. A gente sabe que isso é importante, a gente sabe que a gente tem um monte de desafio para isso acontecer também, né? E também o nosso território em volta, que a gente consegue ir andando com os nossos pés, às vezes porque é mais difícil conseguir o transporte, trazer as pessoas, como a Gi colocou, né? Se Maomé não vai à montanha, traz a montanha para Maomé, ou é o contrário, não sei. Enfim, isso tudo é muito bacana e para mim é muito legal ver que essa semente que a gente começou plantando aqui agora com esse livro já foi gerando frutos, que a gente já foi colhendo aqui os prêmios, né, de Prolê, as diversas notícias, os diversos projetos que surgiram dos projetos do livro e todos os frutos que ainda vão vir, né, todas as sementes que ainda vão ser lançadas aqui para frente. A gente, quando fez, André, eu nunca lembro, a Parlenda da criança Caiçara, ela está começando a germinar mais coisas agora. Eu fico vendo essas músicas que surgiram, esses textos, cada um deles. E a gente falou bastante aqui do patrimônio, da cultura caiçara, mas a gente tem muito também do nosso meio ambiente dentro desse livro. Quando a gente estiver lá na Semana de Meio Ambiente, por exemplo, onde a gente vai olhar para os nossos ecossistemas, ali a gente tem também uma fonte de informação muito bacana, um ponto de partida muito bacana, parceiros que a gente sabe que pode contar com eles novamente, né? Então, olhem também para esse livro. Na Semana da Água, quando a gente vai olhar para a bacia hidrográfica, esse livro traz muito da nossa bacia hidrográfica, né? Então, as questões ambientais também são fontes de consulta nesse livro, assim como a parte da cultura e da história, né? Que a gente deu conta aí de contar bastante coisa. A gente ainda sabe que tem mais coisas. Dá para fazer o volume 2, o 3, o 4, o 5, né? Fico imaginando quantas novas publicações vão surgir ainda a partir desses olhares. Tô animada aí. Vamos ver onde que vem. Cris, você me aguarda, hein? Deixa eu inaugurar esse bosque aqui, que eu tô aí te azucrinando a ideia. Que bom ter tanta criatividade e competência juntos, né, gente? Maravilhoso. E eu acho que isso, não, ele é muito potente em termos ambientais e ele atravessa todos os componentes curriculares. Posso trabalhar em geografia, em ciências, em matemática. Então, assim, encaminhando para o... Opa! Ai, meu Deus, desculpa aqui. Por final, né, aqui, eu vou até trazer um exemplo, né, do que você trouxe, Carol. Por exemplo, né, eu posso identificar as características do bioma da Mata Atlântica, fazer um inventário de espécies, reconhecer sua biodiversidade e ameaças, relacionar, em geografia, relacionar biomas, clima e ocupação humana, né, no território municipal. Ler e produzir textos de divulgação científica, olha aí o gênero novamente. Cris, já vou abrir aí para você. No caso de Encontro das Águas, olha que beleza, né? Explicar a mistura das águas. A Amazônia Paulista, por quê? Em termos de ciências, o porquê que isso acontece? Fazer um experimento em sala de aula. Posso pegar imagens aéreas, eu posso ir lá recuperar essa história, mas se eu não consigo ir lá, o que eu posso reproduzir dentro de sala de aula? Matemática, interpretar gráficos e tabelas, né? Nível da maré, da chuva, da vazão. Olha a riqueza que você tem em matemática. Matemática, como diz no currículo de vocês, é também humana, né? É a partir daquilo ali, o que eu posso atravessar e trabalhar. Geografia, analisar a dinâmica hidrográfica do município, como a Carol trouxe. E aí, ó, aqui é uma ferramenta, tem isso para todos
os capítulos, eu fiz alguns exemplos fazendo um alinhamento, isso vai no material para vocês, mas aqui uma ferramenta para ajudá-los, né? Simples, pego lá, né? Então, pego a matéria, qual é o capítulo, ponto-chave, no caso do Rio Piaçaguera, e o papagaio da cara roxa. Eu tenho o Rio Piaçaguera, hidrografia, espécies endêmicas da região, eu tenho a terra indígena, né, lendas e mitos, olha quantas coisas eu tenho. Tá bom, então eu posso relacionar a atividade humana e impacto ambiental em rios e estuários, eu posso entender a relação dos povos indígenas com a preservação da terra e do meio ambiente, então, incorporar, eu trabalhar ativamente a Lei 11.645, que eu preciso trabalhar, né, importantíssimo, a diversidade, o antirracismo, a cultura afro e indígena dos povos originários, alinhados à nossa identidade. E por que não trazer o Ailton Krenak aí, brincar nessa ideia de atividade de florestania para além de cidadania, que aí eu também consigo incorporar essa beleza que é Itanhaém, que tem tanto o patrimônio cultural, material e ambiental. Então, eu quero encerrar agradecendo mais uma vez, desejar que vocês aproveitem muito, já vieram várias ideias, e que essas trocas, né, acho que sempre no coletivo a gente é melhor, e eu vou deixar uma música aqui no finalzinho para agradecer a vocês. Então, um minutinho, que tem a ver com vocês e tudo que vocês colocam no mundo. Espera aí. Só um pouquinho e depois eu fecho a música e a gente se despede. Mas escutem aí com todo o coração, a alma. Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Eu sou um barulho, eu sou um trovão. É isso, queridos. Esse é um trovão. Ecoem toda essa cultura, toda a sabedoria, continuem construindo, sendo protagonistas da própria história junto com os estudantes. Obrigada, parabéns. Abram as câmeras para a gente tirar uma foto, né, Mi? Quero agradecer a Michelle, a Otávio, a Marta Góes também, a Olavo Costa e o Jordi. Lindo, gente. Vocês são lindos. Obrigada. E Itanhaém agora mora aqui em mim também. É como a orquestra das ondas. Vamos tirar uma foto. Que povo bonito. Tati, abre a câmera pra gente tirar foto, todo mundo. É como a orquestra. Adivinha, Valério Bernardes? Eu acho que se você fechar o vídeo, consegue aparecer todo mundo. Tá bom. Porque acho que o André não tá aparecendo. Eu vou fechar, tá? Pelo menos pra mim. Isso. Aí aparece todo mundo junto. E agora foi. Vou tirar. Cheese. Foi, gente. Obrigada. Beijo. Feliz Beijo. 2026. Parabéns. Feliz 2025. Tchau, Gisele. Tudo de bom. Honra, Obrigada. Tchau. Foi tudo ótimo. Beijo, Tchau, obrigada. Beijo. Beijo. Beijos, beijo, tchau. Tchau, tchau. Cris, até daqui a pouco. Até. Que seja linda a inauguração, Carol. Uma honra, um prazer e um presente, querida. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Sim, obrigada por tudo. Obrigada, Michelle. Até. Vou lá correr Até. agora. Um beijo. Vai lá, amor. Tchau. Beijo. Querida.